Eu ouvi um boato de que você chegou para mais um episódio do Aperta F5, o programa que te mantém atualizado. Sejam muito bem-vindos em mais uma semana, é uma honra e um prazer estar com vocês. Audrey, seja muito bem-vinda, amiga. E aí, galera, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, bora falar sobre série, né? E essa em especial é inspirada em quadrinhos. Bem-vindos ao EP em que falaremos sobre The Umbrella Academy. O tema de hoje é sobre a série inspirada nos quadrinhos de Jared Way, chamado The Umbrella Academy. Mas para falarmos sobre essa série e o seu enredo, é necessário entender do que ela se trata especificamente. E essa história é sobre 7 crianças que nasceram no mesmo dia. E apesar de ser uma coisa super comum, porque afinal de contas milhões de crianças nascem por dia, né? Essas foram diferentes, especiais, digamos assim. Cada um dos 7 nasceu com superpoderes. E aí, um velho de caráter um pouco duvidoso decidiu adotá-los e transformá-los em um grupo superdotado que um dia seriam grandes heróis. Mas quando dissemos que ele é de origem duvidosa, é realmente duvidosa. Tipo, sério, de verdade. Porque ao invés de dar nomes para as crianças, ele apenas as numerou. Por exemplo, o Luther, ele é o número 1 e o seu dom é da super força. Alison é a número 2. O poder é do rumor. Basta apenas ela dizer a frase: eu ouvi um boato, e você faz tudo o que ela quiser. Diego é o número 3 e tem o poder da telecinese. Inicialmente, na série, a gente acha que ele é apenas um bom atirador de facas, mas no decorrer dos episódios podemos ver que o dom dele vai muito além disso. Klaus é o número 4 e confesso que ele é um dos meus favoritos. O dom dele é um pouco macabro, porque, bom, ele invoca os mortos e pode controlá-los. Então, assim, ele é super doido, ele é bem com a vida, ele tem uma certa dependência química, mas sem muitos spoilers, porque nós decidimos falar de série e nós vamos falar, mas vamos tentar não dar muitos spoilers. Já o número 5 tem o poder do teletransporte. Inicialmente, ele pode mudar de um lugar para o outro. Depois, entendemos que ele pode dar saltos na linha do tempo. E antes que você me pergunte, não, ele não tem nome. Durante as 2 temporadas, nós conhecemos ele apenas como o número 5. O Ben é o número 6. Seu poder é o de invocar criaturas interdimensionais e de possessão. No caso do Ben, eu acho que não devemos e não podemos falar muito sobre ele, pra não entregar muito sobre o que é a série, pra não dar muitos spoilers aí, porque inicialmente a gente acha que o Ben é só, tipo, morreu, acabou, mas aí depois a gente vai ver que ele é uma das peças principais aí pro andamento da série, principalmente na próxima temporada que vai vir. E por fim, e não menos importante, nós temos a Vanya, que é a número 7. Inicialmente, ela era uma pessoa comum, sem poderes e a mais sem graça dos irmãos. O que eles não sabiam é que dos 7, a Vanya é a mais poderosa de todos. Ela armazena o som à volta dela e transforma em energia. E assim, o negócio é tão louco que sai uma onda meio que azul dela e dói pra caramba, e ela fica meio macabra porque ela tem uma aura branca em volta. É muito louco, o poder dela é muito, muito incrível. Mas peraí, dissemos que eles não tinham nome, né? E de fato, eles não tinham. Mas uma boa mãe não deixa seus filhos com apenas nomes. Por isso, eles deixaram de ser números e passaram a ter nomenclaturas comuns. Ok, tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas o tempo foi passando, os filhos foram embora, ou no caso dessa família, né, os filhos cansaram de ser super-heróis e se separaram. Cada um seguiu seu rumo, seu caminho, mas tudo muda com a notícia da morte do pai deles, fazendo com que a banda, ou melhor dizendo, o grupo, se reunisse novamente.
E aí, após a reunião, é onde toda a trama começa, é onde a história começa a se desenvolver. E, na minha opinião, essa é uma série acima da média de super-heróis, porque eles são muito diferentes do habitual. Então, assim, nós temos poderes parecidos. Super força, nós temos aí teletransporte. Só que, ao mesmo tempo, eles são muito diferentes, porque eles não são tradicionais, eles não estão ali pra salvar o mundo. Na maioria das vezes, eles estão um pouco se lixando pro que tá acontecendo, desde que o mundo não acabe, né? Então, ok, se tiver tudo bem pro mundo, beleza, é isso aí, vida que segue. E essa é uma série original Netflix, e assim como as outras produções do streaming, né, essa não é diferente. Afinal, a produção, roteiro, fotografia, figurino e tudo mais da série são impecáveis, e no lançamento das temporadas a série permaneceu no top 10 por muitos dias. E foi como eu disse antes, eles são totalmente fora da caixinha, fora da média. Na minha opinião, eu acho que todos eles, do 1 ao 7, incluindo pais, incluindo agregados, aquela gente precisa de terapia. Porque como pai daqueles e uma família extremamente desestruturada, eu acho que a terapia seria essencial. Porque, cara, os caras são, tipo assim, doidos. É um problema acima de problema, é sério. Façam terapia, gente, façam terapia. Também temos o fato dos poderes dos personagens não ser o habitual, né? Tem aí uma mistura bem legal de telecinese, mas também tem a invocação dos mortos, tem a super força, mais concentração de som, transformação disso em energia. É uma série bem diversificada e legal pra quem gosta desse estilo, né? Ou pra quem tá procurando aí uma nova série pra maratonar. Mas, como é de costume aqui na F5, nós gostaríamos muito de saber a sua opinião. Então, nada mais justo do que começar conosco. Amiga, me diz, o que você acha? Diz aí o que você acha sobre a série, personagem favorito, nota pra série, o que poderia melhorar ou o que não precisa melhorar, a série é perfeita. Conta aí a sua opinião pra gente. Olha, na minha opinião, essa é a parte mais legal do episódio, porque é quando a gente pode abrir o coração pra falar o que a gente de fato, assim, pensa e acha, né? Eu gosto muito dessa série, eu gosto muito, muito, muito mesmo, e eu quero que tenha, assim, muitas temporadas, eu tô acompanhando, inclusive a última temporada que saiu eu assisti em uma semana, porque... Nossa, incrível. O meu personagem preferido até o momento é o Klaus. Eu gosto muito também da Alison. Na verdade eu gosto de todos, mas o Klaus, ele é muito engraçado. Ele é muito legal. E nessa última temporada eu gostei da atuação da Alison, né? Eu gostei de como a personagem dela se desenvolveu na série. E eu não vou dar spoilers dessa vez, eu juro. Mas eu gostei muito do modo que eles colocaram a personagem. E no meu ponto de vista, eu não sei, eu acho que eu não mudaria nada na série. Eu acho que o desenrolar da série tá bom. Eu acho que a forma, né, como o roteiro tá sendo desenvolvido tá muito legal. Eu, em particular, não li os quadrinhos, tenho muita vontade de ler, mas ainda não tive essa oportunidade, então não sei se ele tá sendo uma cópia fiel, né, ou se tá sendo só baseado, mas assim, eu gosto muito do figurino deles, eu gosto muito da iluminação da série, eu não tenho críticas pra essa série, quem sabe na próxima temporada. Mas e você, Mika, o que você tá achando? A minha opinião sobre essa série é que, como eu falei antes, ela é uma série muito acima da média. Nós vemos aí que, apesar de ser uma família muito desestruturada, eles estão sempre juntos, eles estão sempre aí lutando um pelo outro. No final das contas, nas duas vezes em que eles precisam lutar, que é o foco da primeira e o foco da segunda, é com a família que eles se preocupam, ao mesmo tempo que se preocupam com o mundo. Do 7, o meu favorito é o Klaus, eu acho que muita gente concorda aí comigo, muita gente não, mas o Klaus, ele é um personagem muito importante, assim como todos. Ele vai se descobrindo, é um personagem que tá sendo
trabalhado de forma lenta, mas ao mesmo tempo precisa. E numa questão geral, né? É um final do mundo. Isso não é um spoiler, tá, gente? Porque isso tá na sinopse da série lá na Netflix. É um final do mundo, mas é um final do mundo incomum. Nós estamos falando de causas humanas, como guerras, como armas, mas ao mesmo tempo estamos falando de poderes. Então a forma que foi unificado isso e a maneira como os criadores colocaram isso na série ficou muito bacana. A minha nota hoje pra série, eu acho que seria um 8. Por que um 8? Porque eu acho que é uma nota boa, né? Eu considero a excelência um 10, mas o 8 porque eu acho que ainda tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas. Porque nós estamos falando de 7 irmãos, então eu acho que precisamos desenvolver esses 7. Ah, mas você acha que não estão sendo desenvolvidos? Na primeira temporada, não. Na segunda, começou a ser desenvolvido, só que ao mesmo tempo eu senti falta de mostrar um lado dos poderes, assim, de alguns. Então, eu acho que a nota 8, porque nós temos aí muitas coisas a serem desenvolvidas em questão mesmo dos próprios personagens. Nós vimos aí que a Vanya ficou mais forte, teve um destaque muito grande na segunda. O Ben tem uma aparição muito boa, até porque ele é a brecha pra terceira temporada. Isso também não é um spoiler, gente. Nós temos o Klaus, que foi assim, foco total do final da primeira pro início da segunda. E ele descobre um pouco mais que ele não é só ver mortos, mas que ele pode controlá-los. Isso é muito bacana. Nós temos aí também o número 5, que é, entre aspas, o narrador, o principal aí. É dele que parte muita coisa, mas ao mesmo tempo o Luther ficou muito apagado. O cara tem super força, o cara sofreu uma mutação que deveria firmar mais isso, mas tudo que a gente vê é o tremendo filhinho de um papai que ele é, quão carente ele é. A Alison aí, que teve um foco muito bacana, porque na segunda temporada ela começa a falar mais sobre racismo. Eu acho que, apesar de não ter mostrado muito sobre os poderes dela, esse foco que deram pra personagem foi muito necessário, muito bom. E não desfocou em nem um pouco, nem um milésimo, não desviou nem um sentidinho que seja lá do foco principal da série. Então, a minha nota é 8, meu personagem favorito é o Klaus, mas confesso que eu tenho uma pontinha aqui pelo Ben. Número 5, ele é famosinho demais, então por isso que ele não é meu favorito hoje. Mas, assim, incrível. Bom, tá aí mais uma indicação da F5, né? Inclusive, a gente gostaria de aproveitar essa deixa para falar do nosso projeto, que é o Você Indica. Eu e a Mika somos pessoas, assim, que incentivam muito a leitura. Inclusive, uma das coisas que mais nos une e deixa a nossa amizade mais forte é a leitura, né? Afinal, nós viajamos em diversos mundos, em muitas e muitas páginas, e eu e a Mika, a gente gosta muito de ler, né? Então aí surgiu Você Indica. Como leitoras assíduas, não poderíamos deixar de incentivar a leitura, porque incentivar a leitura é incentivar a educação também. Ao mesmo tempo que você indica leituras, você tá compartilhando a educação. Eu acho que isso é necessário. Nos dias de hoje é muito preciso. E nós duas somos leitoras assíduas, né? Vamos falar sério. Eu acho que se a gente fizesse um podcast e não falasse sobre livros... Inclusive, gente, eu prometo que vai sair um episódio aí sobre livros. Vão sair resenhas em breve. Mas, como esse episódio ainda não saiu, a gente resolveu falar aí do Você Indica... porque para incentivar a leitura, para incentivar a educação, sim. Por isso nós decidimos juntar o útil ao agradável e começamos um pequeno quadro no nosso Instagram chamado Você Indica, né? E lá nós falaremos sobre indicações de livros. Essas indicações não serão apenas de nós duas, né? De livros que nós duas lemos. Essas indicações serão nossas e, claro, de vocês, queridos ouvintes do Aperta F5. Eu acho que esse espaço é para falar das nossas leituras
E para falar também sobre as suas. Acho que a gente deve considerar esse um lugar para conversar muito sobre um livro que amamos. Porque todo mundo que gosta de ler, ou que gosta de série, de filme, de livro, principalmente se forem aqueles não muito comuns, não muito vistos, a gente sempre sente aquela necessidade de contar para alguém e comentar e criar teorias. E muitas vezes a gente não encontra essas pessoas, né? Então, como nem sempre a gente encontra esse espaço para falar sobre algo que gostamos, a gente decidiu criar esse espaço, criar esse lugar. E esse lugar é aqui, na F5. E para participar é muito simples, muito fácil. Você precisa apenas nos seguir, a F5 lá no Instagram. E claro, você precisa gostar de ler, você precisa ter lido algum livro para poder participar. E para mais detalhes de como participar, como que funciona, você pode nos mandar um direct no Instagram, ou se preferir, você pode nos encaminhar um e-mail, que o nosso endereço é atualiza.f5.entretenimento@gmail.com. E o nosso Instagram é aperta.f5. E vamos espalhar a leitura, gente. Olha, mais livros, por favor. Exatamente, amiga. Vamos espalhar a leitura e as coisas boas que elas nos trazem. Vale lembrar que no Você Indica não tem gênero, tá, gente? Então, quer terror? Manda terror. Romance, abre aqui um parênteses, eu e a Audrey falamos muito de romance, manda romance também. É ficção? Pode vir. Anime? Tá tranquilo, vale de tudo, gente. O que você quiser mandar aqui na F5, a gente tá aceitando, a gente vai indicar. A gente tem um cronograma a ser seguido para essas indicações. Pode não ser nessa semana, mas a sua indicação vai chegar. Quer saber mais? Vai lá no nosso Instagram. Como você sabe, é o Aperta F5. Para você que não sabe, nossas redes sociais, o nosso YouTube, o nosso Spotify, ele tá como Aperta F5. O nosso podcast, nos acompanhem. E eu acho que é isso, né, Audrey? É assim que a gente vai encerrar mais um episódio, indicando como sempre. Eu acho que não poderíamos falar de uma série sem deixar essas indicações, falar sobre leitura. A gente já colocou algumas indicações lá no nosso Instagram, inclusive. Então, pra quem não viu ainda, confira lá. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse episódio e vem nos acompanhando desde o começo. É sempre uma honra estar aqui com vocês. E vocês já sabem, né? Para se manter atualizado, aperta o F5. Um beijo e até o próximo episódio.